Ao longo desses 16 anos eu desenvolvi a minha própria técnica para otimizar o meu trabalho dentro do Photoshop. Sendo assim, eu levo em média de 3 a 4 horas dependendo do material. Em algumas situações esse tempo pode ser maior. Então por isso eu quis me desafiar a criar um material ainda mais elaborado a um nível superior ao que eu estou acostumado a criar. Por isso eu levei aproximadamente umas 7 ou 8 horas para criar esse material no nível de Hollywood. Vamos ver no que é que vai dar isso. Só a parte prática, do momento em que eu iniciei o primeiro clique até o final da pós-produção ali, levou mais ou menos umas 5 horas e meia. Mas ainda teve a parte de fotografia, de todo um trabalho que teve por trás ali que eu não contabilizei. Então vamos levar em consideração que foram aí umas 7 horas mais ou menos. Se você chegou agora, seja muito bem-vindo. Eu sou J1711, designer profissional há 16 anos. Dá uma olhada nos links aqui na descrição e nos vídeos aqui no canal. Se você curtir, deixa um like e se inscreva. Para começar esse novo quadro, eu pedi sugestões de títulos de filme lá para os alunos do Designer de Outra Dimensão. Eu recebi uma mais legal do que a outra e essa daqui foi a selecionada. Em Busca da Margem Perdida. Porque, obviamente, ninguém sabe onde é que foi parar essa margem. Então vamos ver se até o final desse vídeo você encontra essa margem perdida aí. Como eu já falei outras vezes aqui no canal, a primeira coisa que eu sempre faço é buscar por referências, porque é a partir dessas referências que eu vou ter as minhas ideias. Além disso, eu também preciso de uma fonte que encaixe perfeitamente para esse material. Então eu busquei algumas fontes aqui, vi milhares de fontes até encontrar uma que se chama Titânia, que eu gostei bastante. Escolhida a fonte, a gente passa então para a criação desse título, uma espécie de logo para o título desse pôster, desse filme. Nesse caso, como eu precisava fazer alguns ajustes nesse texto, eu passei a trabalhar no Illustrator para fazer essa pequena voltinha aqui no R, que eu vi em várias referências que eles usam nesse tipo de filme de aventura. Fiz ali aquele puxadão, ficou estranho, daí eu fui ver de novo as referências, vi que era mais leve, era mais suave, então eu puxei de volta, fiz esse ajuste para deixar ele com uma cara mais interessante. Como ele estava com um aspecto estranho esse texto e precisava daquele tchan que todo cliente fala, eu usei o Text Warp para dar essa voltinha charmosa nele. Finalizado, passamos então para o Photoshop, para agora sim a gente começar a trabalhar a manipulação e a construção de todo esse design lindo que a gente vai fazer. Para esse título eu usei uma textura de ouro. Achei bem interessante, mas ainda estava meio apagada, então fui buscar uma outra que ficou mais forte, mais intensa. Adicionei aqui um Bevel Emboss para dar uma metalizada no negócio e deixar ele com uma cara mais de tesouro mesmo, porque a gente está procurando esse tesouro perdido, que é a margem, que ninguém sabe onde é que tá. Adicionei também uma textura que ficou bem legal. Puxei ali um 3D para dar um aspecto ainda mais interessante. Adicionei uma textura para esse 3D, coloquei ali mais alguns efeitos com esse aspecto de ouro. Fiz mais alguns retoques, alguns ajustes bem simples ali para deixar mais interessante ainda e adicionei esse abaulado brilhante para dar um aspecto mais polido ainda. E essa é só a parte inicial, é simplesmente a parte do texto que está pronta, porque isso é o que vai dar start para o nosso material. Com esse texto pronto, eu vou esboçar e a nossa ideia é alguns personagens centrais, alguns outros procurando, plantas para todo lado e uma montanha com essa espécie de computador saindo. Com a ideia pronta, vou eu pro estúdio fazer algumas fotos para deixar esse material mais autoral. Fiz o recorte e esses recortes eu já dei um retoque bem especial para eles porque eu já sabia que essas seriam as imagens finais. Então, nesse caso, o recorte já ficou bem feitinho. Algumas imagens eu não usei, as outras sim, de todo modo ficou bem feitinho. Eu passo então para a montagem da estrutura, que é onde eu vou colocar tudo no seu devido lugar até encontrar o posicionamento ideal desse material. Apesar de já ter a estrutura desenhada, esboçada, eu vou procurar montar essa estrutura de uma forma esboçada mesmo, bem rascunho, sem muita frescura, sem muito detalhe, sem muita riqueza. Encontradas outras imagens, então é só importar tudo para cá, recortar
tudo também e começar a montagem dessa estrutura pensando ali em vários aspectos desse cartaz, desse pôster de filme. E já vai comentando aqui se você acha que vai ficar no nível de Hollywood ou não, sem olhar no final, né, ô animal? Agora bora posicionar tudo no seu lugar e aqui vai ter planta pra caramba, meu. Tem tronco, tem pedra, tem folha, tem de todo tipo. Vai eu buscar mais referências ainda porque ainda tá faltando coisa. Eu confesso que em algumas partes eu fiquei meio perdido sobre o que fazer. Então eu fui buscar referências, fui olhar outras coisas. Fiz testes, fiz muitos e muitos testes aqui para poder deixar do jeito que eu queria. Então se você acha que é só você que fica sem ideia, você tá muito enganado. O profissional também fica. E isso é normal porque a gente trabalha com criatividade. Não significa que você tem bloqueio criativo. Significa só que você precisa saber por onde começar e o que fazer. Sempre que eu fico sem ideia, eu tenho as minhas técnicas, as minhas estratégias próprias que funcionam para mim, onde eu consigo ter um ponto de partida para poder continuar qualquer material. Para esse fundo eu tive algumas ideias bem legais, eu queria trabalhar com um pôr do sol ali no geral, bem extenso, mas acabou que eu precisava daquela montanha atrás, então eu tive que desistir, eu tive que abrir mão dessa ideia. Por mais que eu quisesse muito e fiquei com peso no coração de ter tirado essa ideia do pôr do sol, mas fez sentido quando eu coloquei essa montanha, consegui trabalhar vários aspectos relacionados a isso. Tive essa ideia de colocar chapéu no J17 Aventureiro, mas, cara, ficou parecendo um pagodeiro. Depois eu voltei ali com outro chapéu, ficou feio também. Teve um momento que eu tava procurando por outro chapéu e esqueci de gravar essa parte. Ficou no segundo monitor, aí ficou travada essa parte da tela. Teve chapéu com cara de pescador, com cara de vendedor de sorvete, com cara de tocador de tamborim, ficou de todo tipo. Eu não gostei de nenhum, simplesmente abandonei essa ideia, porque não teve nenhum que se encaixasse com o contexto que eu tava querendo. Ou talvez eu não queria mesmo colocar o chapéu, não sei. Fora isso, eu também tive que mudar a cor da camisa, né? Porque essa camisa azul não estava encaixando muito bem com o layout e não estava muito bem encaixado com a paleta de cores, que era uma paleta mais selvagem. Então optei por esse bege aí. O único problema é que, cara, tive que fazer em todos os outros também. Esse foi o grande problema, porque são 4 J17 procurando essa bendita margem perdida e eu espero que você encontre depois desse vídeo. Basicamente toda a estrutura tá pronta, então agora é que vai começar a parte trabalhosa e essa foi a parte que levou mais tempo ainda para poder ficar pronto, que são os detalhes. Então aproveita essa jornada em busca da margem perdida.
Ah, e é claro, se você ficou aí pensando, curioso, o que é que esse J-17 estava matando com um pedaço de pau no meio do mato, agora a sua pergunta está respondida. Então você já sabe, encontrou um Canva no meio do mato? Mete a paulada nele. Chegando no final da criação, eu queria colocar alguns nomes na parte de cima, e para não ficar repetitivo colocando J-17 em todos os lugares, eu fui colocando os primeiros nomes que vieram na minha cabeça. Sim, foi David Guetta e Angelina Jolie no mesmo filme, então não me pergunta, cara, só aproveita essa porra.
E claro que não podia faltar a nossa querida pós-produção. Então vem aí todos os ajustes de iluminação, de cores, brilho, sombra, tudo, para deixar com uma cara mais viva, mais quente, mais harmônico, tudo mais bonito, mais chamativo e obviamente mais profissional. E esse é o resultado final. Eu confesso que eu adorei isso aqui. Deu trabalho, foram 5 horas e 40, para não falar as horas que foram para fotografar e tudo mais. Mas cara, valeu cada minuto. Eu fiz questão de trabalhar cada um dos detalhes, o reflexo da luz do sol na montanha, a luz refletindo nas pedras que estão ali atrás, esse bicho selvagem aparecendo ali no meio do mato, com o J17 dando uma paulada neles, cada uma das plantas ali dando essa impressão de jungle. Cara, esse PC atrás, meu amigo, ficou exatamente como estava na minha cabeça. Essas estrelas na parte de cima ficaram com um aspecto muito legal. Será que eu posso considerar isso a nível de Hollywood? Ou ainda tá longe? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Agora eu te desafio a criar um nome extremamente criativo de um título de filme para o nosso próximo vídeo. O comentário mais interessante, mais criativo e talvez o que tiver mais like vai ser escolhido para o próximo vídeo. Agora, se você quiser ver outro material que eu criei nesse mesmo nível, clica aqui. Te vejo do outro lado do portal.